Olá, turma. Boa noite. Meu nome é Pablo, sou aluno da AgroDev, bolsista pelo Sicredi. Este vídeo destina-se a mostrar algumas diferenças entre os sistemas operacionais Linux e Windows. Veremos aqui um pouco sobre sistemas operacionais e sua definição, estatísticas envolvendo os sistemas operacionais e o que diferencia, entrando mais a fundo no alvo de nosso estudo, Windows e Linux. De forma bastante resumida, um software de sistema operacional faz a tradução dos acessos necessários nas partes do computador, memórias, teclado, mouse, monitor e todos os hardwares envolvidos, para uma interface a qual o usuário consiga interagir. E a cada interação do usuário, digitação no teclado ou teclas de um celular, há uma mensagem enviada a componentes dentro do teu dispositivo. Mensagem esta traduzida pelo sistema operacional, que mais uma vez devolve uma mensagem na língua qual o usuário possa entender. Vamos a um exemplo. Após fazermos uma apresentação em nossos computadores, clicamos no botão salvar. Então a aplicação conversa com o sistema operacional, que entende a sua função de acumular as alterações naquele arquivo, retirá-las da memória RAM, memória volátil do computador, e salvar no HD ou SSD, a memória permanente do computador. Este tráfego intenso de informações e traduções do hardware para a aplicação a qual o usuário tem acesso é feita pelo sistema operacional. Existem 6 grandes sistemas operacionais conhecidos, mas o número total é bem maior se incluirmos mais dispositivos à conta, além dos computadores e celulares. Os sistemas são Windows da Microsoft, iOS e macOS da Apple, Android e Chrome OS da Google e Linux da Linux Foundation. Sobre os números dos sistemas operacionais no mundo, podemos ter vários despertares ao olharmos os gráficos. Despertares, pegaram o trocadilho aí? Esta é uma estatística que fala de números mundiais. E quando consideramos todas as plataformas, como no gráfico da esquerda, celulares, tablets, computadores, vemos que o sistema Android é o mais usado, devido aos celulares, seguido pelo Windows, com quase 1/3 dos sistemas operacionais do mundo. E o mais interessante é que nessa pesquisa da StatCounter de agosto de 2023, o Linux nem aparece, fica jogado dentro da categoria dos outros, com menos relevância que o time do Chrome OS, que é o sistema operacional para notebooks de baixa potência da Google, e dos sistemas da Apple, iOS para os iPhones e macOS para seus computadores. Este é um vídeo com foco em Windows e Linux. Então, independentemente de relevância, vamos atrás da comparação Windows versus Linux. Repare que quando estratificamos o dado de plataforma para somente computadores, na pesquisa da própria StatCounter, o Windows assume a ponta instalado em mais de 2/3 dos computadores do planeta, e o Linux aparece somente em quarto lugar com apenas 3,18% das máquinas, ainda atrás do macOS e do Chrome OS. Mas o grande salto do Linux em sua fatia de mercado está no mundo dos desenvolvedores de softwares, saltando dos seus pouco mais de 3% de usuários para incríveis 45% no meio dos devs. O gráfico que coloca mais um filtro em nossa pesquisa enxerga somente computadores de desenvolvedores, este aqui quase em cima de mim. E é aqui que o Linux torna-se relevante, falando em share atual de mercado. Embora a preferência pessoal seja um fator importante, ainda mais entre os devs que escolhem equipamentos e softwares baseados em requisitos bastante específicos, estes preferem sistemas Windows, macOS e Linux para criar software. Alguns dos desenvolvedores até mantêm 2 sistemas e possuem inicialização dupla. Eles podem usar o Linux ou o macOS para desenvolvimento e o Windows para tarefas pessoais, como mídia ou jogos. Por isso, a soma das porcentagens desse último gráfico é maior do que 100%. Há ainda um ponto muito polêmico para acalorarmos esta discussão sobre sistemas operacionais, e que muda completamente a realidade destes gráficos, pois se levarmos em consideração que os sistemas Android e Chrome OS
utilizam o kernel do Linux para rodar e colocarmos isto em um único gráfico, envolvendo todas as plataformas, a nova distribuição ficaria assim. Se você estiver se perguntando o que é kernel, de forma mas muito resumida, é a parte mais baixa de um sistema operacional, a base que comunica direto com o hardware, aquela parte que realmente aciona o HD para salvar algo ou manda limpar ou persistir um dado na memória RAM. Então, desta forma, o Linux assume a ponta e torna-se o sistema operacional mais relevante do planeta. Existem algumas literaturas mais radicais que chegam a considerar o Android e o Chrome OS branches do Linux, assim como o Ubuntu, por exemplo. Mas, na minha opinião, isso é um tanto quanto forte demais para afirmar, dada a distância de desenvolvimento entre estes sistemas, o Linux, o Android e o Chrome OS. Mas você, o que acha desta discussão? Deixe aí nos comentários para trocarmos uma ideia. Windows e Linux são dois sistemas operacionais amplamente utilizados. Ambos têm suas vantagens e desvantagens em comparação um ao outro. Windows sem acesso ao código. O Windows é um sistema operacional proprietário da Microsoft e seu código não é aberto. Foi desenvolvido por Bill Gates e lançado como sistema operacional em 1993. Ele é usado em desktops e laptops pessoais, bem como em servidores de negócios. O Windows é amplamente utilizado em todo o mundo e é conhecido por sua interface gráfica do usuário, amigável. Já o Linux é um sistema operacional de código aberto. Pode ser usado por qualquer pessoa. Ele foi desenvolvido por Linus Torvalds em 1991. O Linux é amplamente utilizado em servidores web e sistemas embarcados. Contudo, sua interface não é tão intuitiva. Sua personalização se dá por usuários mais avançados. O Linux é altamente personalizável e pode ser modificado para atender às necessidades do usuário. No outro extremo, temos o Windows, onde seu poder de personalização e de utilização comparado ao do Linux é bastante inferior. Sua personalização fica mais na superfície, interface com o usuário. Uma das principais diferenças entre o Linux e o Windows é o preço. O Linux é um sistema operacional de código aberto e é gratuito para uso pessoal e comercial. Por outro lado, o Windows é um sistema operacional proprietário e requer uma licença paga para uso comercial. Embora existam versões gratuitas, como o Windows 10 Home, elas ainda têm limitações e são destinadas principalmente para uso pessoal. Historicamente, o Windows enfrentou mais ameaça de malware e vírus devido à sua popularidade e ao seu design. A Microsoft trabalhou para melhorar a segurança ao longo dos anos. Devido à natureza de código aberto, o Linux tende a ser mais seguro com atualizações e correções frequentes. No entanto, a segurança também depende da configuração e das práticas do administrador do sistema. Em termos de suporte de hardware, o Windows é mais fácil de usar do que o Linux. Isso ocorre porque a maioria dos drivers de hardware é desenvolvida para o Windows e é compatível com o sistema operacional. No entanto, o Linux está se tornando cada vez mais compatível com os hardwares, devido ao suporte de grandes empresas como a Intel e a AMD. Bem, muito obrigado por assistirem e qualquer dúvida deixe aí nos comentários.